Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos à nossa aula intensiva de teologia, Descobrindo a Fé. Lembrando que se você gostar desta aula, por favor, comente, deixe o seu joia ou o seu negativo também, de suma importância aqui para esse canal. Bom, lembrando que para você entender essa matéria, você precisa ter estudado as outras. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu peço que você vá lá nos primeiros vídeos de teologia para que você entenda esta, ok? Então nós vamos falar sobre a pneumatologia, que a pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, né? Essa pessoa tão ilustre, a terceira pessoa da Trindade, que sem ela, de fato, nós não poderemos ser cristãos e muito menos alcançar a salvação. Porque é esta pessoa responsável por Cristo viver em nós, né? Bom, hoje nós vamos fazer uma distinção entre dons e fruto. Há muitas pessoas que confundem essas duas coisas e acham que é tudo a mesma coisa. Mas na realidade não é a mesma coisa. E nós vamos aprender isso hoje. Lembrando que depois desta aula, fiquem atentos que eu vou lançar, na verdade, a próxima matéria, ok? Então, vamos lá. Bom, qual é a diferença de dom para fruto? Acredito que essas duas palavrinhas já se torna super entendido o que cada uma delas representa, quais são o significado delas, né? O dom, ele é externo, Deus te dá. E ele te dá esses dons não para a sua edificação, mas para a edificação da igreja, né? Para tornar o corpo de Cristo forte, para trazer pessoas para a igreja verdadeira. Então, o dom, ele é algo externo, Deus te dá para que então você edifique a igreja dele, não é? Fortaleça a igreja dele. Então, o dom é para a edificação da igreja. Agora, o fruto, a virtude, fruto e virtude, ele é algo interno, né? Ou seja, é para a sua autoperfeiçoação. É para que você molde o seu caráter em Cristo. Então você percebe a diferença, né? O dom é para a edificação da igreja e é algo externo, já o fruto, ele é algo interno. E ele produz o que, Talmidim? O que ele produz, professor? Ele produz com que o teu caráter seja aperfeiçoado, que você de fato se torne um ótimo cristão. Então, eu vou mencionar aqui, por exemplo, os dons que nós encontramos ali em 1 Coríntios 12, né? Que são 9 dons principais. Então, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espírito, a fé, dons de curar, operar milagres, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons, e se você quiser um vídeo específico explicando como cada dom atua na igreja, né, então você comente aqui que eu também posso fazer esse vídeo para você. Esses 9 dons principais que nós encontramos em 1 Coríntios 12, ele não é para a sua edificação, mas é para a edificação da igreja. É algo externo. Deus te dá após o batismo. Agora já o fruto, né, ele é algo interno e ele cresce com o tempo. Você vê a diferença, não é? Então, os dons são dados imediatamente após o batismo no Espírito e manifestam-se em serviço da igreja. Não é para sua autopromoção e para sua edificação. É para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, os dons vêm do exterior
para capacitação e são perfeitos, enquanto o fruto vem do interior e amadurece com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Com esse estudo que eu fiz para nós aqui. O que significa são perfeitos? Eles não precisam de aperfeiçoação. Ok? Eles não amadurecem com o tempo. Deus te dá, é isso e ponto. Agora o fruto, ele amadurece com o tempo. Nós precisamos da ação do tempo para que eles então sejam aperfeiçoados. Então, o dom envolve habilidade e ação, o fruto envolve caráter e testemunho. Ok? Então, os dons terão fim, mas o fruto permanecerá para a eternidade. Interessante, né? Então, nós temos os frutos, né, do Espírito, que também nós iremos trabalhar eles aqui. Então, nós temos a caridade, que é o amor perfeito a Deus e ao próximo, raiz de todos os frutos. Né? Aquilo que São Paulo dizia, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Está lá em 1 Coríntios 13. Esse amor aqui, em algumas traduções, é caridade. Então, a caridade, ela é a raiz de todos os frutos. Se eu não tiver amor, eu não produzirei os outros frutos, porque ela é a raiz. Então nós temos a alegria, nós temos a satisfação espiritual profunda no coração. E é isso que São Paulo também dizia, olha, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, né? Ou seja, o que está no externo não tem o poder de me mudar, porque eu sou alegre, eu tenho alegria, essa satisfação espiritual em todos os momentos da minha vida, tendo muito, tendo pouco, né? É interessante. Nós temos a paciência. Essa paciência é de suportar as tribulações sem murmurar. É se manter firme. Como um pai, por exemplo, que está ensinando o seu filho e por muitas vezes esse ensino é doloroso para quem o recebe. Então nós temos essa suavidade interior, né? Esta paciência de suportar as tribulações. Nós temos a longanimidade, que é perseverar em sofrimentos prolongados. Ou seja, não chutar o balde e abandonar tudo, é permanecer. A perseverança, ela vai gerar fé. Ela vai gerar fé. A minha fé, ela precisa ser provada, e ela só é provada por intermédio aí dessas provações, desses sofrimentos, e a minha perseverança vai gerar fruto. Né? Nós temos a bondade, o desejo de fazer o bem ao próximo, a benignidade, a doçura e acolhimento no trato com o próximo, mansidão, suavidade no falar e agir, mesmo com opositores, não é? A fidelidade, lealdade constante a Deus e às promessas, modéstia, decoro e medida em palavras e ações. Essa modéstia aqui não é somente a questão da vestimenta, mas é a questão da maneira que eu me comporto em relação aos outros, não é? Continência, domínio dos impulsos sensíveis. Aquela pessoa que não consegue se controlar em momentos de tribulação, em momentos de aflição, em momentos de calúnia, em momentos de problemas. Elas explodem. Então nós precisamos ter esse domínio. Nós precisamos dominar esses sentimentos que porventura possam entristecer a Deus. E nós temos a castidade, que é a pureza nos apetites sexuais segundo o estado de vida. Né? Aquelas pessoas que não conseguem viver sem esses impulsos, como a pornografia, não é? Como a prostituição, como a questão de não conseguir viver sem homem, sem mulher, precisa, né,
esse rodízio dentro de casa de padrastos, de madrastas, enfim. Porque acredita-se que a felicidade está nessas coisas supérfluas, mas na realidade não. Então, a castidade, ela é o fruto que demonstra, né, assim como todos esses frutos que eu mencionei, demonstram a santidade. Então, o dom é algo externo e é para a edificação da igreja, e o fruto é algo interno que é para aperfeiçoar o meu caráter, né, para que eu seja mais próximo de Cristo. Para que as pessoas, quando olharem para mim, vejam não o Talmidim, mas o próprio Cristo. É muito interessante quando aquela mulher acusa Pedro, né? Ali antes do galo cantar, Pedro iria negar Cristo 3 vezes, e uma das frases desta mulher é: a tua palavra te acusa, o jeito que tu fala te acusa, você é um galileu, você andou com Cristo. Por quê? Porque o nosso comportamento vai de fato definir se nós somos cristãos ou de fato nós somos pseudo-cristãos, falsos cristãos. Né? Não é à toa, por exemplo, que há pessoas que não faltam uma missa, mas fazem da vida das pessoas um inferno fora dela. Né? Porque não produz nem mesmo o dom do Espírito e muito menos o fruto. Não é à toa que a caridade aqui está no topo de todos os frutos. Porque sem caridade, esquece o resto. O amor ao próximo, né, é o sinônimo de amar a Cristo. Se eu não amo a Cristo, eu não amo o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Cristo. Uma linha. Né? Tudo se encaixa, tudo se conecta. Então, sem amor, eu não vou produzir alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência. Não vou produzir isso. Jamais. Então eu vejo muitas pessoas buscando o dom do Espírito, operação de milagres. Né? Porém, entretanto, todavia, sem a caridade, sem o amor, tudo isso é inútil. Absolutamente inútil. Nós vemos isso em Mateus 7,21. Mas, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós não curamos enfermos, nós não... E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? Porque foi feito para a vaidade. Os dons não é para a vaidade, é para a igreja. E o fruto é para nós nos aperfeiçoarmos como cristãos. Então essa é a diferença. O dom é externo, Deus te dá para a edificação do corpo dele. E o fruto é para a nossa edificação. É para nos tornarmos realmente a imagem de Cristo. Não somente em questão de aparência, mas em questão de falar, de agir, em como se comportar com os outros, a maneira de amar. Então, essa é a distinção. Se você gostou desta aula de hoje, por favor, salve esse vídeo para que você assista mais tarde, para que você assista com atenção, certo? Comente aqui o que você achou e o seu like ou seu dislike aí é de suma importância também, certo? E divulgue esta aula aí para os seus amigos. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, assista os vídeos anteriores, as aulas anteriores, para que você entenda esta. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva e ative as notificações. Que o Senhor nos abençoe.